Pessoal, venho humildemente aqui pedir a vocês que fortalecem o canal, deixando seu like, se inscrevendo, para estar ajudando a gente aí a crescer mais e mais. E é isso. Muito obrigado, bora pro vídeo. Mas vamos começar a falar sobre o Flamengo, né, que conseguiu essa vitória, magra, é verdade, por 1-0, mas a vantagem era enorme, poupou seus titulares, nem o Renato Gaúcho, como a gente tinha falado aqui, né, Rafa? Sim. No momento em que o Flamengo conseguiu a goleada por 6-0 no jogo de ida no Maracanã, a gente já levantava a possibilidade do Renato não viajar até Natal, ficar aqui com os principais jogadores. Tinha gente que acreditava que isso não iria acontecer. Eu disse aqui desde o princípio, eu acho que vai acontecer, o Renato não vai para Natal. Eu acertei, não foi e não levou seus principais jogadores, né, os titulares, os considerados titulares. Mesmo assim, o Flamengo fez um primeiro tempo melhor, um segundo mais em ritmo mais lento, mas se classificou, Rafa. Eu lembro do que o Roque falou no dia que a gente debateu essa questão do Renato viajar ou não. No melhor dos mundos, ele teria tocado a semana de treinamentos no Rio e ainda assim teria se apresentado com um time para essa partida. Porque eu acho que dá o peso do profissionalismo, assim, do que é isso. A declaração do Pedro no fim do jogo, do respeito ao adversário, do respeito à competição, a fase que se encontra o confronto. Acho que tudo isso indicaria um Renato, pelo menos, porque tem relação até com acompanhar os seus jogadores de perto. Né? É claro que aconteceu algumas vezes no período que ele estava à frente do Grêmio, eu tinha expectativa se isso se confirmaria no Flamengo. Você, como falou bem aqui, já achava que era praticamente certa a ausência dele. Eu acho que não é o melhor dos caminhos, mas compreendo, enfim. E também, com relação à classificação, é irrelevante a presença do Renato ou não. Mas eu acho que o que cabe mais de debate, assim, claro que entendendo o que era o confronto decidido, é que essa equipe do Flamengo que entrou em campo, quando a gente fala de um time totalmente diferente, um time totalmente reserva, teve um período do trabalho do Rogério, a reta final dele, que ele jogava com pelo menos 5 desses caras seguidamente, por ausências dentro do time. A gente está falando aqui do Mateuzinho, o jogo contra o Cuiabá, inclusive, foram 6, porque o Gabriel Batista também foi o goleiro. A gente está falando de mais da metade da equipe vindo desse time, que obviamente não te dá a resposta que os 11 titulares que todo mundo conhece do Flamengo dão. Claro, também pela sequência, claro que, falando de hoje, também pelo desafio já consumado, a classificação consumada, o foco é diferente para o jogo, tudo é um pouco abaixo. O Flamengo sobrou, mesmo sendo um jogo só de 1-0. Mas eu acho que fica claro que há um desnível. E a partir desse desnível é que o Flamengo teve que trabalhar, vamos lá, excetuando que essa sequência agora de retorno dos atletas, por um período de 2 meses. Trabalhando sempre com pelo menos 4 ausências, quase sempre 5, e como esse jogo que eu citei contra o Cuiabá, com 6 jogadores desses que estavam em campo hoje. É um número muito representativo para você administrar jogando o Brasileirão, não um confronto contra uma equipe de Série D, né? É que acho que também ele pensa na questão de evitar a viagem dos principais titulares, é uma viagem longa até Natal. Sim. Tem mais esse peso também, é poder trabalhar com os caras aqui, recuperá-los de uma maneira mais adequada. Ele não teve ainda uma semana inteira para trabalhar o time, então todas essas questões a gente vai colocar aqui para o Casão também comentar. Deixa eu já botar no papo de antemão aqui o Guga Villani e o Roger Flores, que trabalharam nesse jogo e vão poder debater também esse assunto com a gente. Guga, boa noite, bem-vindo ao Troca mais uma vez. Que time, hein? Tudo bem, Felipe, Tudo na Casão? Tudo bem, Rafa? Todo mundo ligado no Troca de Passes. Eu vou deixar a análise tática, técnica, até porque o Roger manja muito mais do assunto do que eu. Eu só queria destacar um número que me chama a atenção. Eu até achei que o Flamengo fosse passar batido, né? Mas saiu o gol, então são números redondos que valem destaque. O Flamengo chega a 90 gols na temporada em 40 jogos. Dá mais de 2 gols por partida, né? Em média, e é o melhor ataque do Brasil. Se a gente computar todas as 4 séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro. E no Brasileirão da Série A, ele também tem o melhor ataque. E com 2 jogos ainda a menos, né, em relação aos adversários. Quer dizer, é um time de muito recurso e mesmo com reservas a gente viu, né, em alguns momentos, né, tabela, triangulação, ultrapassagem, toque de letra. É um time que tem de onde tirar, mesmo que não nas melhores condições. Roger e Felipe. E aí, Roger, o que você pode dizer? Qual a lição que o Renato pode tirar desse time? Alguém que tenha se destacado, alguém que
talvez o Renato não contasse tanto, mas que por esse jogo pode ter um olho um pouco mais carinhoso. Roger, boa noite, bem-vindo ao Troca. Fala, Felipe, Rafa, Guga, que fez o jogo aqui comigo, Casão, que também estava com a gente ontem no jogo do Vasco com São Paulo. Não vejo nenhum grande destaque assim. Eu acho que os jogadores que já vêm participando durante as partidas no time titular entregaram aquilo que já se vê, né? O Pedro sobra um pouquinho dessa turma, para mim é o mais qualificado e mostrou isso novamente. Vitinho e Michael mostraram que podem ser sempre esses jogadores que entram para tentar mudar alguma coisa ou dar um refresco ali nessa parte ofensiva do Flamengo. O Thiago Maia é um jogador muito qualificado para comandar o meio-campo, né? Fez isso até com facilidade hoje, porque também não teve um adversário à altura. O João Gomes também é outro que fez uma partida muito sóbria, muito inteligente, também sem ser muito incomodado, e quando teve a oportunidade fez a infiltração correta para fazer o gol da vitória. Lá atrás, pouquíssimo trabalho, né? Para os dois zagueiros, difícil de fazer uma análise. Em relação aos laterais, Mateuzinho fez também o que a gente sabe que ele entrega. Achei que o Ramon poderia ter tido uma iniciativa maior, né? Até porque tem talento para isso, gosta de jogar numa parte ofensiva, apoiou pouco. Teve o Michael ali tampando um pouquinho a porta para ele. Quando o Michael afunilava um pouquinho, o corredor se abria, ele até se apresentava, mas fez poucos cruzamentos, e quando fez até errou. Para mim foi o nome que mais me chamou a atenção, que poderia render um pouco mais. Quando tem uma oportunidade dessa, até porque Felipe Luiz não jogou e o René se machucou. Hoje ele é a terceira opção. E quando aparece um jogo desse, tem que fazer alguma coisa diferente, né? Tem que individualmente buscar uma jogada mais bonita, tá sempre sendo acionado na frente, e ele não fez isso hoje. Eu acho que ele perdeu uma boa oportunidade. Em relação ao Rodinei do lado direito, jogando numa linha mais à frente, estava bem desconfortável. Ele não conseguia abrir em cima da linha para jogar de frente, aí ficava no meio do caminho sempre de costa, aí tem muita dificuldade para fazer giro, para buscar uma tabela, para se apresentar entre uma marcação mais ajustada. Eu acho que esse é o termômetro. Eu acho que nesse jogo o Renato não consegue falar assim, olha, me apareceu algo novo. Acho que não. Eu acho que ele já tem nas mãos, e o que foi entregue hoje é o que ele já conhece e conhece bem. É um time que o Guga falou dos gols, né? Um time que é avassalador. Porém, tem os melhores atacantes também, né, Guga? E principalmente tem os melhores, os que acionam os atacantes. Então isso tem mais facilidade, isso se transforma em números. Arrascaeta por trás, Everton Ribeiro, que são jogadores inteligentes. O Diego, que joga mais atrás ainda, mas também busca esse passe mais vertical. E aí Bruno Henrique, que é matador, Gabriel, que é artilheiro dos 2 últimos campeonatos brasileiros, Pedro, que mesmo na reserva joga poucos minutos e já é o segundo artilheiro do Flamengo na temporada. Então é um time que tem de onde tirar, e quando essas peças funcionam e quando o coletivo também vai bem, dificilmente consegue segurar o Flamengo. O Flamengo dificilmente não consegue sair de uma partida sem fazer mais de 3 gols. E vivo, né, gente? Em todas as frentes. Campeão estadual, tricampeão carioca, campeão da Supercopa, tá vivo nas quartas de final tanto da Libertadores como da Copa do Brasil, já tá no pelotão de elite do Campeonato Brasileiro com 2 jogos a menos. É isso aí. Eu queria saber também do Casão, colocar o Casão nessa roda, porque como ex-jogador de futebol, Roger também, incomoda o jogador quando nem o treinador viaja para um jogo assim, ou não, o jogador entende naturalmente de que era importante o treinador poupar os titulares, evitar a viagem, e ele mesmo ficar aqui para de repente ter um tempo com esses jogadores, já que o tempo aqui no Brasil é tão escasso, Casa? Não, eu contesto um pouco esse tipo de comportamento do Renato em alguns momentos, principalmente no Flamengo agora, chegou há pouco tempo, está tudo certo, está tudo correndo bem. Eu achava que ele deveria ter ido para lá, porque o jogador ali que vai jogar essa partida, que os titulares não estão, eles vão lá para jogar, eles vão entusiasmados, eles vão com vontade, mas aí eles olham, nem o treinador está lá, eu não sei, aí é individual, cada jogador pensa de uma maneira, analisa de uma maneira. Pode ser que alguns falem assim, pô, o cara nem veio aqui
sabe? Pô, será que esse desinteresse também é um desinteresse pelo meu jogo? Sabe, você começa a pensar em você e fica em dúvida qual é a relação do treinador com os jogadores, né? O Renato tem uma ótima comunicação com o jogador de futebol. O Renato, ele tem um ótimo relacionamento com os jogadores de futebol. Tanto que ele chegou no Flamengo, o time ficou mais leve, mais tranquilo, é a linguagem dele, ele tira o peso, né? O Renato tem uma habilidade para tirar o peso de início de polêmica, assim, muito boa, né? Quando o Gabriel saiu 2, 3 jogos atrás e não gostou, ele já veio com uma piadinha, com um deboche, hoje já está tudo certo. Então o Renato tem essas habilidades de relacionamento com o jogador de futebol. E nesse momento, início de trabalho, eu achava que ele deveria ter ido lá junto com os caras, se não jogam, e mostrar para eles que tô aqui com vocês, vocês são do time. Apesar que eles sabem que são do time. Mas é um momento que eu achava que o Renato poderia ter ido. Ele fazia isso no Grêmio, ele fez algumas vezes lá no Grêmio, mas ele ficou 5 anos no Grêmio, né? Ele começou a fazer isso um tempo para frente, né? Que já estava tudo formado, a cabeça dos jogadores já estava feita, ele já tinha entendido como o Renato pensa. Agora não, agora tá tudo indo muito bem, mas está tudo muito novo ainda, né? E eu acho que nessa partida eu não concordo com a não ida do Renato. Mais para frente, eu até concordaria, mas mais tempo de trabalho, né? Com mais tempo de trabalho, eu até concordaria. Agora eu achava que ele deveria ter ido. Nem o Alexandre, né? O Alexandre Mendes, que é o auxiliar direto do Renato, viajou para lá. O time foi comandado pelo Maurício Santos, que é um cara, Maurício Souza, que é um cara do próprio clube, né? O Roger, você entende da mesma maneira? Como é que você avalia aí essa não ida do Renato lá a Natal? Então, Felipe, você falou sobre como o jogador recebe isso, né? Principalmente aqueles que não têm tanta oportunidade e tal. Eu acho que o Renato está em lua de mel, né? Então, esse momento, eu acho que eles não ficaram tão aborrecidos assim. Mas eu acho que o Renato também deveria ir. Mesmo que tivesse que participar dos treinamentos durante o dia de hoje, né, nessa quinta-feira com os titulares lá, eu acho que dava para ele pegar um voo durante a tarde, chegar em Natal, participar do jogo, amanhã voltava cedinho também, valia o sacrifício. Porém, eu acho também que o Renato ainda é um comandado, né? Ele não é presidente do clube, ele não é vice-presidente do clube. Isso aí foi feito como um acordo. Eu, por exemplo, se eu tenho um cargo acima, ou se eu sou um diretor, eu contestaria e, de repente, falaria, Renato, eu acho que isso é uma decisão do Flamengo e não do Renato, né?